paz do Senhor Jesus a todos. Esse vídeo vai ser um estudo sobre o assunto de votos e juramentos, que são contratos verbais. Geralmente é um assunto que nós cristãos não vemos muito, mas que está na Escritura e é importante a gente compreender melhor sobre eles. Votos e juramentos são compromissos. Ambos estão relacionados a fazer promessas. Então, votos e juramentos é algo relacionado a fazer promessas. O voto é uma promessa dirigida diretamente a Deus, enquanto o juramento é uma promessa com Deus como testemunha de um acordo entre pessoas, o que também exige que a promessa seja cumprida. A Bíblia aconselha cautela ao fazer promessas, pois quebrar um voto ou juramento pode trazer consequências, e a conduta reta deve ser suficiente para não precisar de juramentos. E vemos na Bíblia que Deus é um Deus de promessas, que ele sempre cumpre as promessas que ele faz. O texto claro que diz isso é Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Algumas traduções vão estar: Deus não é homem para que se arrependa, para que volte atrás. E vemos na Bíblia que o ser humano também pode fazer promessas, mas esse, diferente de Deus, por ser pecador e falho, pode cumprir ou não essas promessas. E contratos verbais são algo que Deus leva muito a sério. Normalmente a gente não se atenta muito a isso, mas isso está nas Escrituras. É importante a gente entender isso. Outra coisa interessante de se comentar aqui é que vemos pessoas que nem são evangélicos, como católicos, por exemplo, que fazem promessas e as cumprem, que fazem votos, mesmo eles adorando ídolos, imagens, santinhos. Eles fazem promessas por motivos que nem são bíblicos e mesmo assim cumprem. Com certeza você já viu o exemplo já ouviu católicos que fazem promessa por causa de santinho, algum santo ali que conhece, e mesmo assim eles cumprem, são fiéis. Enquanto que cristãos evangélicos não levam tão a sério isso e nem se atentam para esse assunto nas Escrituras. É um assunto que normalmente não se fala nas igrejas e não fazem estudos em relação a isso. Isso, pelo menos na minha experiência, claro. Talvez você tenha uma experiência diferente e tenha ouvido já várias vezes sobre esse assunto. Vamos começar então falando sobre votos, primeiramente. Começando pelo voto de Jacó, que é o primeiro exemplo na escritura de uma pessoa fazendo um voto. Gênesis 28, 20-22. Jacó também fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Esse texto, e em vários outros, em relação a voto, vai mostrar o padrão bíblico do voto, que é esse o padrão. Se Deus fizer ou me der tal coisa, então eu farei tal coisa. Que nem ele faz aqui, se Deus for comigo, então esse é o padrão. Fazer um voto é pedir algo para Deus e em troca prometer fazer algo. E, geralmente, os exemplos nas escrituras, os pedidos nos votos são coisas bem pessoais. Gênesis 31:13. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Ou seja, Deus se lembrou do voto de Jacó e falou para ele. E uma das formas de se pagar votos na antiga aliança era oferecer sacrifícios. Salmo 66, 13 e 14. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos.
que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia minha boca prometeu. Ou seja, fazer voto é prometer fazer alguma coisa. Isso era uma lei que tinha em Levítico. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Ele não poderá haver defeito nenhum. Era uma das formas de se pagar votos na antiga aliança, oferecer um animal em sacrifício. Claro que hoje não, a nova aliança não tem isso. Outro exemplo também é o voto de Israel. Aqui já é um voto coletivo. Números 21, 1 a 3. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Horma. Aqui Israel coletivamente pediu algo ao Senhor, Deus ouviu e eles cumpriram. Outro exemplo é o voto de Ana, que Samuel, filho de Ana, nasceu por um voto. 1 Samuel 1, 10 e 11. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha, que está relacionado a ser nazireu. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Interessante nesse texto é que Ana estava apenas sussurrando, falando baixo. Ela não estava falando alto quando estava fazendo o voto. E mesmo assim, Deus ouviu e concedeu o pedido dela. Ela só falava, ela movia os lábios, mas estava bem baixinho ali. 1 Samuel 1, 27 e 28. Aqui já é depois de ela ter o filho, ter se passado algum tempo. Ana volta e dedica o menino ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Vamos ver também que fazer voto é algo voluntário. Deus não exige isso de ninguém, é algo voluntário. E é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Deuteronômio 23, 21 a 23. Se fizerem um voto ao Senhor, ou seja, se, Deus não exige isso de ninguém. É algo voluntário. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor seu Deus, com as palavras que disseram. Uma instrução muito importante essa. Se você fizer um voto, uma hora Deus vai começar a te cobrar por ele. Mesmo que você tenha esquecido, ele vai te lembrar uma hora, pode ter certeza. E não se deve demorar em cumprir um voto. Então, esse texto é bem claro. Se fizer, é algo voluntário, não deve demorar a cumprir. Deus vai exigir e vocês vão ser culpados de pecado. Se abstiverem, não serão culpados de pecado. É algo que se faz
Voluntário, livremente fizeram. Números 32. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Aqui nesse texto de Números, vemos um outro tipo de voto. É aquele que não se pede nada a Deus, mas promete fazer alguma coisa. Ainda assim é um voto. Aqui, prometer fazer alguma abstinência, um jejum, enfim, algo relacionado a isso. Seja voto ou juramento. Interessante também nesse texto, porque tem crentes que prometem para Deus que vão parar de comer ou beber tal coisa. Ou prometem que vão jejuar tal período. Às vezes até um período longo. Ou prometem que vão levantar de madrugada para orar por tanto tempo. Sendo que Deus não tenha pedido isso para a pessoa. Mas ficam falando e prometendo isso. A instrução é isso. Se você for fazer, apenas faça. Não precisa ficar prometendo para Deus. Não fique falando que vai fazer tal coisa prometendo. Não há necessidade disso. Se quiser parar de comer ou beber tal coisa, estiver com dificuldade, simplesmente peça ajuda de Deus para isso. Ore ao Senhor pedindo ajuda para vencer tal vício, seja na comida ou bebida, ao invés de ficar prometendo. Porque é um voto, se você não cumprir, vai ser pecado. Se for fazer um jejum, não precisa falar que prometer que vai fazer, apenas faça. A questão de levantar de madrugada também para orar. Também não há necessidade de prometer isso. Claro que você pode orar de madrugada quando você quiser, mas ficar prometendo fazer isso não há necessidade nenhuma. Cuidado com votos precipitados. Provérbios 20, 25. É uma armadilha dizer precipitadamente isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então, toma cuidado com esse negócio de fazer voto. Pensa muito bem antes. Eclesiastes 5, 1 a 7 também é um texto muito importante, uma instrução muito importante de Deus para nós. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você disse e deixar que ele destrua o que você fez? Portanto, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, a vaidade. Portanto, tema a Deus. Então, o texto é bem claro aqui: melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Deus sempre cumprirá a sua parte no acordo, no contrato, mas e você, será que conseguirá cumprir? Então, aqui fala de sacrifício de tolos, que é fazer o mal sem se dar conta, é falar de forma precipitada que vai fazer algo, ou seja, pedir algo para Deus e prometer fazer que vai fazer alguma coisa depois. Não se precipite, nem se apresse em pronunciar a palavra diante do Senhor. Sejam poucas as suas palavras. Cuidado com palavras tolas. Se fizer um voto, não demorar, de novo aqui, não demorar a cumpri-lo.
pois ele não se agrada de tolos. Olha quantas vezes aparece a palavra tolo aqui, tolos, tolas, palavras tolas, sacrifício de tolos. Ele não se agrada de tolos. Então é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Porque isso pode levar a sua boca a pecar. Aqui fala do mensageiro de Deus. É o anjo que está ali, ouviu as suas palavras e anotou a promessa que você fez. E Deus pode se irar por causa disso. Destruir. Algumas traduções vão estar destruir as obras das suas mãos. Então olha como é perigoso isso. Então nas muitas palavras a vaidade. Tema a Deus. Vamos ver sobre o voto de Jefté, que é o exemplo mais claro e extremo de um voto precipitado. Juízes 11, 29 a 40. Diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então não havia nenhuma necessidade de Jefté ter feito esse voto. Um voto muito precipitado. Falar que vai oferecer uma pessoa em sacrifício, em holocausto a Deus. O Espírito do Senhor já tinha vindo sobre Jefté. O Senhor já estava com ele para derrotar os inimigos. Não havia necessidade de ele pedir isso a Deus e prometer fazer uma coisa dessa também. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Então, olha o que aconteceu. A filha dele saiu, foi a primeira a sair, e ele falou que ia oferecer em sacrifício, teria que ser a filha dele. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: Que seja concedido isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: Vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Ou seja, Jefté ofereceu ela em holocausto ao Senhor. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Então olha que situação. E fica a pergunta também. Além de já saber que não havia necessidade de fazer isso, que foi algo totalmente precipitado, um sacrifício de tolo. Será mesmo que Jefté não poderia voltar atrás? Será que Deus aceitou? Será que foi agradável aos olhos de Deus oferecer a filha dele em holocausto? As perguntas a se fazerem. Depois disso, não diz muito mais coisa sobre isso. Não fala mais nada o texto. Acaba aqui o assunto. Será que Deus se agradou disso? Será mesmo que ele não podia pedir perdão a Deus? Existe também o voto especial, que é o voto de Nazireu.
Número 6, 2 a 5. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. E tem outras regras também em relação ao voto de nazireado, não poder tocar em cadáveres. E era um voto especial a fim de se consagrar ao Senhor, que as pessoas faziam ali na antiga aliança por não era obrigado também a fazer, se a pessoa quisesse. E vemos que Paulo tomou o voto de Nazireu por causa dos judeus. Atos 18 e 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Levando em sua companhia Priscila e Áquila, antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia porque tinha feito um voto. Ou seja, está relacionado ao voto de Nazireu. Eu não sei dizer ao certo se isso é válido ainda para a nova aliança, a questão de voto de Nazireu. Algo que eu não vi muito a fundo ainda. Não tenho certeza. Então não vou falar muito sobre isso. Mas aqui Paulo fez para ganhar os judeus por causa disso. Agora, para terminar essa questão de voto, se por acaso você fez um voto, ou até mesmo um voto de tolo, do nível de Jefté, e perceber que não consegue cumprir, então seja sincero com Deus. Ore ao Senhor e confesse que você pecou, se arrependa. Enquanto você não confessar, ele vai continuar te cobrando por isso. Peça perdão por ter feito um voto e não ter cumprido, e Deus te perdoará. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vá a Deus, seja sincero, se arrependa, confesse, peça perdão e ele te perdoará. E se atente mais em relação a isso, em relação ao que você fala. Tenha mais cuidado em relação a fazer promessas. Não fique brincando com isso, pois Deus leva isso muito a sério. E se for fazer, pense muito bem antes. Melhor é não fazer do que fazer e não cumprir, como diz os textos anteriores. Outra coisa interessante também de se falar antes de passar para a parte dos juramentos é que a gente não vê muito se falando sobre votos no Novo Testamento, na Nova Aliança. A gente vê Jesus falando sobre juramentos. É o que a gente vai ver aqui. Mas no Antigo Testamento tem muito exemplo, muito texto para falar sobre isso. Agora vamos ver sobre juramentos. Um juramento é uma declaração ou promessa solene, está relacionada a fazer promessas também, feita invocando uma entidade ou algo sagrado como testemunha da sua veracidade ou compromisso, seja para dizer a verdade no contexto legal, como num tribunal, seja para se comprometer a cumprir um dever profissional ou pessoal. Exemplos incluem o juramento de testemunhas em tribunais ou o juramento de Hipócrates que os médicos fazem ao iniciar sua prática. Então, o juramento está relacionado também a fazer promessa, mas aqui no contexto bíblico, invocar Deus como testemunha de que vai cumprir tal promessa. Vamos ver os textos que falam disso. Hebreus 6, 13 a 17. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa
que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Aqui Deus fez uma promessa sob juramento para Abraão. Ele poderia ter simplesmente prometido para Abraão. E Deus cumpriria, porque Deus não mente. Deus cumpre as promessas que faz. Mas Deus jurou por si mesmo, por não ter ninguém superior a ele para jurar. Mas para realmente confirmar a promessa, ele prometeu sob juramento. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Deus jurou por si mesmo. Não tem ninguém maior do que ele. Se Deus não cumprir, ele deixa de ser Deus. Esse texto aqui de Hebreus, ele explica bem o propósito do juramento. As pessoas juram por quem é superior. A gente vê Jesus falando com os fariseus ali sobre jurar pelo altar, jurar pela oferta que está no altar, jurar por Jerusalém, pelo templo. O juramento serve de garantia para ter certeza que a pessoa vai cumprir aquilo que está falando. Põe fim a toda discussão. Aqui nesse caso de Abraão, é em Gênesis 22, quando ele ia oferecer Isaac em sacrifício. Deus viu a fé de Abraão, parou ele ali para ele não sacrificar Isaac, proveu o cordeiro. E Deus jurou por si mesmo para Abraão que a promessa que a descendência dele seria como as estrelas do céu, que a descendência dele iria herdar aquela terra, realmente iria se cumprir aquilo ali. Êxodo 27. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse texto aqui, algumas pessoas interpretam e pensam que tomar o nome do Senhor em vão é pronunciar errado o nome de Deus, o tetragrama sagrado, ali em hebraico. Ou que também vão falar que não podem falar o nome Jesus, porque Jesus não é o nome correto do Messias. E aí vai começar toda aquela questão de judaísmo, de nome. Mas isso não tem nada a ver com tomar o nome de Deus em vão. Não tomar o nome de Deus, do Senhor em vão refere-se principalmente a fazer um juramento enganoso, em nome de Deus. Ou invocar o nome de Deus para autorizar um ato em que a pessoa está sendo desonesta. Também proíbe usar o nome de Deus em magia ou irreverentemente ou desrespeitosamente. Como em Levítico 24, o exemplo daquele que blasfemou do nome de Deus. Levítico 19, 12. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Esse texto aqui está conectado com esse de Êxodo. Fala, tomar o nome do Senhor, prometer que vai fazer algo, mas no fundo está mentindo. E não vai fazer o que está falando. É profanar o nome do Senhor, está tomando em vão o nome do Senhor. Então não tem nada a ver com a questão de tetragrama, de Jesus. Pode falar Jesus tranquilo. Pode falar Senhor. Tomar o nome do Senhor em vão não está relacionado a isso. Deuteronômio 6, 13 a 14. Temam o Senhor seu Deus, sirvam ele e jurem somente pelo nome dele. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Isso aqui é na antiga aliança que Deus fala para jurar apenas pelo nome dele. Porque na nova Jesus vai falar para não jurar de forma alguma. Israel desobedeceu esse mandamento e jurava pelos deuses das outras nações ali, das nações ao redor deles. Deus se irou muito por causa disso. Eles juravam pelo Deus de Amon, de Moabe, dos ídolos ali. Vamos ver aqui um exemplo de juramento precipitado, que foi a aliança de Israel com os gibeonitas sem consultar o Senhor. Está ali em Josué 9.
É interessante que você leia o capítulo inteiro depois, que é bastante coisa. Não dá para colocar tudo aqui, senão ficaria muito grande. Josué 9, 19 a 20. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: Nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos. Vamos deixá-los viver para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Aqui, sob a liderança de Josué, Israel estava conquistando já a terra de Canaã, começando a conquistar e destruindo seus inimigos, conquistando as cidades. Aí veio dois mensageiros ali de uma cidade próxima, mas estavam mentindo, usaram de astúcia com os filhos de Israel, dizendo que vieram de uma nação longe, e que o pão, tirou o pão novo e o pão já ficou embolorado, as vestes se gastaram todas, e para pedir misericórdia para eles. E Israel, sem consultar o Senhor, fizeram uma aliança com eles de não atacar eles, de não destruí-los. Só que eles não sabiam que eles estavam mentindo, descobriram depois. Mas fizeram um juramento e por causa do juramento não podiam tocar neles. Seriam escravos para sempre de Israel. Interessante que esse juramento que Israel fez com os moradores de Gibeão, os gibeonitas, que muitas gerações depois, muito tempo depois, a gente vai ler isso em 2 Samuel 21, 1 a 2, que Saul matou gibeonitas ali, e isso acarretou em maldição ali para Israel. Nos dias do rei Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, isso lá no tempo de Josué ainda, muitos anos antes. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então olha só, o juramento que eles fizeram gerações antes. Saul e sua família mataram os gibeonitas e causou problemas ali, maldição para Israel, fome de 3 anos, por causa do... violou o juramento. Então olha como que é perigoso essa questão de juramento. E se você vai ver na Antiga Aliança e no Antigo Testamento que era comum as pessoas fazerem juramentos. Você vai ler a Bíblia agora e ver como que as pessoas faziam juramentos de uma forma fácil assim, mas que Jesus nos aconselha a não fazer. Um outro exemplo de juramento impensado foi o de Saul. 1 Samuel 14, 24 a 48. É interessante que você leia todo o texto depois, que é bastante coisa. Naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo: Maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Isso aqui foi algo totalmente desnecessário da parte de Saul, que trouxe problemas para ele, para os soldados dele, para Israel, até para o filho dele, Jonatas. Jonatas não estava presente aqui no momento que fez esse juramento de não comer nada e acabou comendo mel no lugar que ele encontrou. Depois Saul falou que iria matar quem comeu e descobriu que foi o filho dele. Olha o tanto de problema que aconteceu. Então é interessante você ler esse texto depois e ver o que aconteceu tudo. Então, qual que era a necessidade de fazer isso? Nenhuma. Então fez levou todo o povo a fazer um juramento sob pena de maldição. Não vemos na nova aliança uma proibição de fazer votos, como eu tinha dito anteriormente.
Não vemos muito falar sobre a questão de voto. Mas vemos Jesus nos dizendo para não fazermos juramentos. Mateus 5, 33 e 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Que passar disto vem do maligno. O Jesus foi bem enfático nessa questão de juramento. Fazer juramento é algo ainda mais sério para Deus em relação ao voto. Então o conselho que fica é tira a expressão juro por Deus do seu vocabulário e nem fique brincando com isso. É algo que Deus leva muito a sério isso. Outro texto claro sobre isso é Tiago 5,12. Praticamente a mesma coisa que Jesus falou, Tiago fala. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. É um texto que às vezes passa até batido, mas olha como ele é forte. Acima de tudo, não fazer juramento, não jurar. Nenhum juramento, para não cair em condenação. Se você for fazer alguma coisa, faça. Se não for, não faça. Não fique tomando Deus por testemunho que você vai fazer aquilo ali. Não faça esse tipo de promessa. Não jure. Porque é como diz Êxodo, não tomar o nome do Senhor em vão. Vamos ver aqui alguns exemplos também envolvendo juramento. Mais alguns. Começando pela negação de Pedro. Lembramos muitas vezes do exemplo de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Depois chorou amargamente. Só que tem um detalhe que às vezes passa batido também, que a gente não percebe nesse texto. É um detalhe que aparece só no Evangelho de Mateus e Marcos. Mateus 26, 69 e 75. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Essa foi a primeira vez que ele negou. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Na segunda vez ele negou com juramento que não conhecia Jesus. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. A terceira, além de jurar, praguejando, negando. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Um detalhe também em Lucas 22, 61. Depois que aconteceu isso, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então ele não somente negou, como 2 das 3 vezes que ele negou com juramento que não conhecia. E o que será que ele deve ter falado ali? Ele jurou por Deus que não conhecia Jesus? Aí imagine se você no lugar de Pedro. Imagine que ele não sentiu depois. Agora você entende porque ele chorou amargamente depois. Outro exemplo é o juramento de Herodes, que causou a morte de João Batista. Quando Herodias dançou na frente dele, a mãe de Herodias falou para a filha pedir a cabeça de João Batista. Marcos 6, 21 a 26. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário,
deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: Peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Então Herodes prometeu com juramento que daria o que ela pedisse ali. Ela saiu e foi perguntar à mãe: O que pedirei? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E ele mandou pessoas lá e ele foi decapitado. Então, olha que grave. Por causa do juramento, ele se entristeceu, mas por causa do juramento, ele não quis negar o pedido. E se ele não tivesse jurado ali? Talvez era possível que João Batista não teria morrido naquele momento ali, mas talvez depois. Outro exemplo extremo aqui também é a conspiração dos judeus para matar Paulo, que se uniram com juramento sob pena de maldição. Atos 23, 12 e 16. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Então Paulo ficou jurado de morte ali. Fizeram greve de fome e juramento para matar Paulo. Olha o nível da coisa. Eram mais de 40 os que se envolveram nesta conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: Juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então, como se não fosse algo sério e grave fazer um juramento, eles fizeram um juramento sob pena de maldição para matar o apóstolo Paulo. Enquanto não matasse, não iam comer nada. Olha o nível da coisa, a situação. O tamanho do ódio que eles tinham de Paulo. E esse acontecimento também lembra um pouco o juramento ali, impensado de Saul, que falou que não levou os soldados deles a não comer nada, sob pena de maldição, enquanto não destruísse os inimigos. Algo totalmente desnecessário. E aí fica a pergunta, será que Paulo conseguiu escapar, não foi morto, ele fugiu, e aí os judeus que falaram que ia fazer isso, fizeram, cumpriram ou não cumpriram isso? Não fala muito depois disso aqui. E o que fazer em caso de juramento precipitado? Levítico 5, 4 a 5 diz: Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa mal ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, na antiga aliança, tinha uma instrução em relação a juramento precipitado. A pessoa tinha que confessar que pecou fazendo isso, para ela ser perdoada. E para finalizar, vamos ver aqui sobre votos e juramentos no reino milenar, só que isso é para as nações. Isaías 19, 18 a 21. Isso aqui é uma profecia que vai se cumprir no reino milenar. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará a Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor.
servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Essa é uma profecia para o reino milenar, para as nações que estarão vivendo nesse período, não está relacionado à igreja. E fala que eles farão juramento e votos e cumprirão. Aqui fala da restauração do Egito no reino milenar. Esse é o fim do estudo. Espero que você possa ter compreendido melhor sobre esse assunto e visto a importância dele, que Deus leva muito a sério isso. A questão do juramento, Jesus falou, não jurem de forma alguma. Então tenha muito cuidado com essa questão de promessa. Espero que você possa ter gostado do vídeo. Deixe o seu like se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.